Boa tarde, meu nome é Igor Custódio, sou graduando de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu e meu parceiro Lucas Gomes da Silva vamos apresentar um trabalho sobre Clostridium botulinum e Shigella. Este é o roteiro de apresentação, contendo uma introdução do nosso trabalho, o objetivo dele, o Clostridium botulinum, as suas informações morfológicas, dos fatores intrínsecos e extrínsecos, tratamento térmico, o botulismo em si, a sua patogenia, período de incubação, o quadro clínico e o tratamento. Também contém a Shigella, sua morfologia, fatores intrínsecos e extrínsecos, a patogenia, sintomatologia, quadro clínico e o tratamento. A introdução. O Clostridium botulinum é uma bactéria gram-positiva proveniente do solo e da poeira. É muito estudada por seu alto risco para a saúde humana e animal, devido à sua toxina, que é uma neurotoxina que age nas terminações nervosas, impedindo a comunicação entre elas, que pode causar rapidamente danos severos ao indivíduo e, em muitos casos, levar até ao óbito. Sobre a Shigella, ela é conhecida por sua desinteria bacteriana. É uma bactéria gram-negativa que pode ser encontrada no intestino humano, na água e nos alimentos. Ela é responsável por cerca de 600 mortes comprovadas e cerca de 2/3 das diarreias do mundo são referentes a ela. O objetivo do nosso trabalho. O objetivo é apresentar os riscos causados por essas dois micro-organismos, o Clostridium e a Shigella, e a importância de seus estudos na área de alimentos. O Clostridium botulinum. Sobre sua morfologia. Ele é uma bactéria gram-positiva, pertencente à família Bacilliaceae. As suas células são em forma de bastonetes, são bacilos. Elas têm flagelos, por isso elas são móveis, só que eles são perítricos, ou seja, eles possuem flagelos por toda a sua superfície. São formadoras de esporos e produzem toxinas, as neurotoxinas. Com base nas suas características sorológicas e culturais, ela foi dividida em 7 tipos conhecidos referente às suas toxinas, de A a G. Em negrito nos slides é representado os que são causadores de doenças em humanos. A diferenciação desses tipos é da diferenciação proteolítica, que são reações enzimáticas ou reações químicas. O tipo C ela é causador de botulismo em animais, como aves, gados, outros animais. E o tipo D ele está associado à ingestão de forragem pelo gado e é específico da África do Sul. Aí é uma tabela feita por nós sobre uma diferenciação de subgrupos, onde os tipos de toxinas são classificados por proteolíticos ou não e sua fenologia. Os tipos A e G são proteolíticos, porém eles são um pouco diferentes um do outro. A linhagem B e F elas também são em alguns casos proteolíticos. O tipo E ele não é proteolítico, assim como algumas linhagens de B e F. A atividade proteolítica do G ela ocorre mais lentamente do que a do tipo A. Isso devido a uma toxina, da sua toxina necessidade de tripsina, para potencializar sua atividade e assim conseguir sintetizá-la. Sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos. Para o Clostridium botulinum, do subtipo 1, o pH mínimo de crescimento é 4,7, enquanto que para o subtipo 2 esse valor é de 4,8. Não foram determinados os valores mínimos de pH para que ocorra o crescimento do subtipo 3. E para o subtipo 4, o valor mínimo de pH consolidado é de 4,8. Em relação à sua atividade de água, é geralmente aceita que é necessária uma atividade mínima de água de 0,94, resultante de concentrações de sais, glucose e sacarose de 10% para evitar o crescimento da cepa do tipo 1, e uma atividade de água de 0,97, resultante das mesmas concentrações de sais, porém numa concentração de 5% dos mesmos solutos, para cepas do tipo 2. No caso dos solutos fluoroglicerol, a inibição do crescimento dessas cepas só ocorre para valores de atividade de água inferiores. Em relação à oxirredução, os limites, tanto para cepas proteolíticas ou não, são em torno de 0,2 volts. Portanto, se esse alimento tiver valores acima desse valor, isso não permite a multiplicação e produção da toxina do micro-organismo. Sobre os fatores extrínsecos do micro-organismo. Em relação à sua temperatura, nessa tabela é representada uma variância de temperatura para crescimento do Clostridium botulinum.
onde tem a temperatura máxima, mínima e a temperatura ótima do micro-organismo. A temperatura máxima de crescimento do tipo 1 é de 50 graus Celsius e a temperatura mínima de crescimento é de 10 graus Celsius, enquanto sua temperatura ótima de crescimento é de 35 a 45 graus. Do subgrupo 2 é de 45 graus temperatura máxima até 3,3 graus temperatura mínima, tendo a temperatura ótima de 28 graus Celsius até 30 graus Celsius. Do subgrupo 4, ela não é definida uma temperatura máxima, porém sua temperatura mínima de crescimento é 12 graus Celsius. O tratamento térmico. As células vegetativas de Clostridium botulínico são destruídas durante a pasteurização, mas isso não ocorre com os seus esporos, que são bastante resistentes. Para que a destruição deles ocorra, é necessário sujeitar os tratamentos a um aquecimento de 120 graus durante 3 minutos, que é considerado tratamento térmico de referência para os produtos com pH superior a 4,5 e atividade de água superior a 0,93, que são característicos dos produtos onde os esporos de Clostridium botulínico podem germinar e sua toxina pode ser sintetizada. Esse tratamento permite eliminar as células vegetativas e os esporos do Clostridium botulínico, do subgrupo 1. O subgrupo 2 são menos resistentes do que o do subgrupo 1, então, com o tratamento do primeiro, você já consegue eliminar o segundo. As toxinas produzidas pelo subgrupo são todas destruídas nas seguintes condições: de 80 graus Celsius durante 20 a 30 minutos, 85 durante 5 e 90 graus durante alguns segundos. As células vegetativas, porém, os esporos e as toxinas do Clostridium não são destruídas através do processo de congelamento do alimento. Em relação à sua radiação, os esporos formados são relativamente resistentes à irradiação. Porém, a pré-irradiação dos esporos os tornam mais sensíveis aos tratamentos térmicos posteriores para sua eliminação. As toxinas botulínicas são resistentes à irradiação aplicáveis a alimentos. Com relação com o oxigênio, ela é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela não precisa de oxigênio, ela não usa oxigênio para fazer seu crescimento e desenvolver a sua toxina e sua sintetização. Porém, se você tem um ambiente com oxigênio, uma embalagem com oxigênio, não é considerado suficiente para barrar o crescimento dele, porque alimentos podem conter zonas de anaerobiose, onde o micro-organismo pode proliferar dentro do alimento e sintetizar a sua toxina botulínica. Sobre o botulismo. São 3 tipos de botulismo conhecido: o botulismo alimentar, intestinal e o de ferimentos. O botulismo alimentar ocorre por injeção de toxinas presentes em alimentos previamente contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comuns envolvidos são aqueles de conservas vegetais, principalmente as artesanais, produtos carnes cozidos, curados ou defumados de forma artesanal, pescados defumados, salgados e fermentados. Também alguns tipos de queijo e pasta de queijo, e raramente alguns alimentos enlatados e industrializados. O botulismo por ferimento. Ele é ocasionado pela contaminação dos ferimentos com o Clostridium botulínico, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e assim produz as toxinas in vivo. As principais portas de entrada para os esporos são úlceras crônicas com tecidos necróticos, fissuras, ferimentos em áreas profundas, aqueles ferimentos produzidos por agulhas em usuários de drogas, e lesões nasais e sinussais em usuários de drogas inalatórias. Porém, é uma forma bem rara de botulismo, é uma das mais raras. O botulismo intestinal, ou também conhecido como botulismo infantil. Ele é conhecido como botulismo infantil porque sua incidência é mais conhecida em crianças de até 2 anos. Ele resulta da injeção de esporos presentes nos alimentos, seguida da fixação e multiplicação dos agentes no ambiente intestinal, onde ocorre a produção e absorção da toxina. A ausência da microbiota de proteção permite a germinação de esporos e a produção de toxina na luz intestinal. Ocorre com maior frequência em crianças, como já dito, de 3 semanas a 26 semanas,
Tem estudos que dizem que chega até 5 anos de idade a criança não é aconselhável usar ou ingerir alimentos com mel e derivados. E por isso foi denominado como botulismo infantil. Em adultos são descritos alguns fatores predisponentes, como cirurgias intestinais, aquiloria gástrica, doenças de Crohn e outros usos de antibiótico por tempo prolongado, que levaria à alteração da flora intestinal, deixando mais sensível para o micro-organismo. Sobre a patogenia. A toxina, ela é absorvida, ela dissemina-se por via hematogênica até as terminações nervosas. Consequentemente, haverá uma falha de transmissão dos impulsos nas junções das fibras nervosas, resultando em paralisia flácida dos músculos que os nervos controlam. O alimento consumido juntamente com a toxina pode protegê-lo até do efeito dos ácidos durante a passagem pelo estômago, ou seja, o alimento pode proteger ele do seu organismo a fazer a destruição ou combater aquela toxina. As cepas proteolíticas, elas produzem uma pré-toxina no alimento, onde a toxina ingerida é ingerida de uma forma ativa. Quando se trata da não proteolítica, o alimento contém pré-toxinas que são ativadas por ação das proteases, existem no trato digestivo do homem. O dano causado na membrana pré-sináptica pela toxina é permanente. A recuperação dele pode demorar, porque a recuperação depende de novas terminações nervosas e é um longo período de sintetização que leva até 2 meses. Bom, eu sou o Lucas, do sexta fase de alimentos, vou falar um pouco da incubação do botulismo. Quando o mecanismo de transmissão envolvido é a ingestão direta da toxina ou da pré-toxina já presente no alimento, o período de incubação é menor, então a doença se manifesta mais rapidamente. Quando a ingestão de esporos ou a contaminação de ferimentos, o período é maior porque a doença se inicia após a transformação do Clostridium botulinum da forma esporulada para a vegetativa, e que se multiplica e libera a toxina. O botulismo alimentar ele pode variar de 2 horas a 10 dias, com média de 12 a 36 horas. Quanto maior a concentração da toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação. O botulismo de ferimento pode variar de 4 a 21 dias, com média de 7 dias. E o botulismo intestinal, o período não é conhecido devido à impossibilidade de determinar o momento da ingestão dos esporos. Os sintomas do botulismo alimentar incluem dificuldade para alimentar, para engolir ou falar, a boca seca, fraqueza faciais em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar, náuseas, vômitos e cólicas abdominais. E também pode ocorrer paralisia. As manifestações clínicas são semelhantes a outras formas de botulismo, exceto os sintomas gastrointestinais, que também podem gerar febre. No botulismo infantil, os sintomas pode ser constipação, que é muitas vezes o primeiro sinal, movimentos flexíveis devido à fraqueza muscular e dificuldade para controlar a cabeça, o choro fraco, irritabilidade, bava excessiva, pálpebras caídas, cansaço, dificuldade de sucção ou alimentação. E também a paralisia. O tratamento basicamente apoia-se em 2 conjuntos de ações: o tratamento de suporte e o tratamento específico. O tratamento de suporte, as medidas gerais de suporte e manutenção cardiorrespiratórios são as condutas mais importantes no tratamento do botulismo. Nos casos, a assistência ventilatória é essencial para evitar o óbito, podendo ser necessário por 4 a 8 semanas ou mais se houver complicações. O tratamento específico visa eliminar a toxina circulante e a sua fonte de produção, o Clostridium botulinum, pelo uso de soro antibotulínico, o SAB, e de antibióticos. Agora eu vou falar sobre a Shigella, que é uma bactéria gram-negativa, patogênica e é do tipo bacilo. Não tem flagelo, portanto é imóvel e ela é anaeróbio facultativo, ou seja, cresce tanto em presença ou ausência de oxigênio. Ela pertence à família Enterobacteriaceae e são classificadas em 4 espécies: a Shigella diceriae, que é a mais grave, a Shigella
Shigella flexneri e Broide, que são as intermediárias, e a menos grave, que é a Shigella suni. A Shigella dysenteriae produz a exotoxina Shiga, que é a que causa mais graves complicações ao indivíduo contaminado. Já as outras espécies produzem a exotoxina SHT1. Sobre os fatores intrínsecos da bactéria, o pH ótimo que ela cresce é perto da neutralidade, de 6,5 a 7,5. Mas o mínimo de exigência é 5 e o máximo é de 8. Ela sobrevive por curtos períodos em pH abaixo de 4,5. A atividade de água para a Shigella é pouco conhecida, mas tem estudos que ela sobrevive por longos períodos em baixa atividade de água, com farinha, nos ovos e nos mariscos, e bem como em superfícies mal higienizadas das instalações. Portanto, diminuir a atividade de água não é a melhor opção para combater essa bactéria. Ela também sobrevive em concentrações de sal de no máximo 5%. Bom, os fatores físicos, a Shigella é mesófila, então, portanto, a temperatura de crescimento é de 10 a 45 graus, e sua temperatura ótima é em torno de 37 graus. Estudos mostram que ela sobrevive sob refrigeração e congelamento. Então, para se combater a Shigella, uma simples pasteurização a partir de 65 graus é capaz de destruí-la. Ela também é sensível à radiação ionizante. Na água, a água tratada com clorificação, ela também é destruída. A grande maioria dos casos de shigelose é causada por transmissão direta da bactéria, de pessoa a pessoa, através de via oral fecal. E como consequência, é encontrar nos alimentos mal higienizados de quem está preparando o alimento e na água. Os alimentos mais comuns, fonte dessas contaminações, são os mariscos, crustáceos, galinhas, frutas, vegetais e saladas, porque geralmente são crus. Isso se deve à falta de uma boa higienização dos alimentos e da lavagem deles com água contaminada, ou também à falta de refrigeração que vai ajudar a multiplicação do meio. Ela pode ser transmitida por contato e também as moscas podem carregar o patogênio. Os ambientes fechados podem ajudar a disseminação da doença, como hospitais, creches e similares. A dose infecciosa da Shigella é de 10 unidades formadoras de colônias, que é relativamente baixa. O tempo de incubação é de 24 a 72 horas após o contato com a bactéria. Todas as pessoas são suscetíveis a essa contaminação, mas a maioria dos riscos é maior em crianças com menos de 4 anos. Também é bem comum em portadores de HIV. A ocorrência de surtos com 2 ou mais casos requer a identificação correta de autoridades de vigilância criminal. O mecanismo de virulência da Shigella ocorre que ela invade a célula M do cólon e no reto, ela é trazida para dentro da célula, o processo chamado fagocitação, que acaba induzindo a apoptose dos macrófagos, ou seja, a morte programada. Então, após isso, ela produz as proteínas extracelulares, que são as invasinas, que ajudam no acoplamento e invasão dos enterócitos. E aí é produzida a exotoxinas e ocorre a multiplicação. Todos os processos levam à perda da capacidade de absorção de água por parte delas e a hemorragia de vasos locais. E isso levará a ter fezes sanguinolentas e visualização do indivíduo. Os sintomas mais comuns da infecção é a febre, o mal-estar generalizado, diarreia aquosa. E nas infecções por Shigella dysenteriae, ela, além dessas doenças, pode agravar com colites, fezes sanguinolentas, náuseas, vômitos, calafrios, entre outros. Para a identificação do micro-organismo, é necessário fazer exames de fezes com posteriores e identificação das colônias. O tratamento é por meio de hidratação por líquidos eletrolíticos, como o soro, já que o indivíduo perde bastante água. O quadro clínico dura de 4 a 7 dias e ela é autolimitante. Nas crianças, a infecção é grave e pode ser até fatal, principalmente se ela for mal nutrida. E por isso é muito importante o tratamento correto. Por isso, deve-se ter grande atenção na preparação dos alimentos, com boa higienização das mãos, utensílios e ambientes higienizados corretamente. São essenciais para reduzir os riscos de disseminação do agente dos domicílios e dos locais de trabalho. E ainda, como medida de prevenção, educar as crianças e pessoas informadas para que adquiram práticas e hábitos de higiene correta. A conclusão do nosso trabalho é passar que a prevenção da propagação desses micro-organismos e suas toxinas é de suma importância. O fator de segurança também, segurança alimentar, a aplicação dos conhecimentos sobre os mesmos, suas formas de prevenção e propagação acarretam em um alimento mais seguro, com menos riscos de surtos.
Aí são as fontes usadas no nosso trabalho. E